Bom, agora na página 11, vamos falar o número 3, o pastor Donato. Vamos falar desse pastor que se destaca entre os anabatistas e por isso a Igreja Católica vai chamar essa igreja de donatistas. Qual era o propósito? O propósito é denegrir a imagem dessa igreja, porque é claro que não é bom que nenhuma igreja esteja ligada a um homem, tá bom? A Igreja Católica ela é chamada por alguns historiadores de Igreja Constantiniana, tá bom? Mas a Igreja Católica ela diz que não, nós somos a Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, então, falar sobre o pastor Donato, ainda no ano 314 da era cristã. Donato era criticado por defender que os pecadores deixavam de ser cristãos. Olha só o que eu vou colocar aqui para vocês, irmãos. Esse aqui é um historiador católico, Daniel Rupes, da Academia Francesa de Letras. É um historiador muito conceituado, talvez a maior obra de história da igreja seja desse homem, né? E ele vai criticar, como católico romano, ele vai criticar Donato e a sua posição sobre o pecado. Porque já vigorava em Roma a doutrina que está até hoje entre os católicos. Quando você nasce, você é batizado, você se livra dos pecados originais. Tá bom? E os pecados em vida, você vai ter que confessar, mas vai ter sempre algum pecado que você não teve tempo de confessar, então eles desenvolvem a heresia do purgatório, adotam do paganismo, né? Os bispos que praticaram o culto pagão, eles ficam com Constantino e adotam essa heresia, que é gravíssima, tá bom? Então, Donato falava, esse negócio de que o homem nasce no cristianismo, é cristão, nasce no reino de Deus e se livra dos pecados originais, isso está errado. Porque a Igreja Católica dizia, mesmo se você pecar, você não deixa de ser cristão. Você continua sendo cristão. E eles diziam, olha, não, se você pecou, você vai ser disciplinado, algum tempo, algum momento você vai ficar fora da igreja e depois você é reconciliado. Mas isso para os católicos não existe. Tá bom? Para os católicos não existe. É só você confessar e você se livra do pecado. Você, podemos dizer, a pessoa não tem disciplina nunca. Tá bom? Pois bem, então, ainda na página 11, esse historiador católico diz: tanto ele, Donato, né, como os seus discípulos passaram a afirmar que a igreja é, antes de tudo e exclusivamente, a sociedade dos justos e nada mais. Olha que absurdo que ele critica, né? Ele está dizendo, quem pecou, se desviou, não é mais cristão, é isso que Donato falava. Mas para a Igreja Católica, não. Para a Igreja Católica, o homem pode fazer o que ele estiver fazendo, ele se confessando com o padre, e depois não deu tempo de confessar algum pecado, a alma vai para o purgatório, ele é um católico, o padre vai lá e tira a alma dele do purgatório. Bom, prossegue a leitura. Confundindo o seu corpo e a sua alma, a igreja da terra e a do céu, e rejeitando a grande lição de misericórdia que sai eternamente dos lábios do Senhor, declaram que os pecadores deixam de ser cristãos. Olha, se você pegar esse livro dele, essa coleção de história eclesiástica, ele está comentando sobre Donato e ele está criticando o fato de Donato dizer que os homens que pecam, eles deixam de ser cristãos. Enquanto a igreja de Roma já está pregando, não, você não deixa de ser cristão nunca. É só você ir confessar ao padre quantas vezes for preciso. Você vai lá e confessa e você continua sendo cristão. Você não deixa de ser cristão se você se afastou da igreja, não está indo na igreja e está pecando. Para eles, você não deixa de ser cristão nunca. Ou seja, é a mesma divisão que existe hoje entre a Assembleia de Deus e a Igreja Católica. Se alguém peca na nossa igreja, a comunhão dele é interrompida. Tá bom? A comunhão dele é interrompida.
O historiador prossegue. Para o pecado, nenhuma misericórdia. Essa foi a máxima que elaboraram, verdadeiramente surpreendente, porque entre eles haviam muitos que encontrariam grande dificuldade para não serem excluídos. Bom, ele está dizendo que entre os donatistas também teve erro. É provável, né? Toda a igreja, na igreja de Jesus, formado de 12, um errou, um pecou, né? Tá bom? E deixou de ser cristão. Tá bom? Sustentaram que todos os lapse e traditores, lembrando o que é lapse e traditores, traditores são traidores e lapses são caídos, eram nomes que eles utilizavam para descrever aqueles pastores e bispos que infelizmente fraquejaram no momento de perseguição. E para lembrar para vocês como esse número era grande, eu contei história para vocês de templos pagãos que eles estavam vazios antes da perseguição de Diocleciano, porque teve aquele período de 30 anos de paz, a igreja se desenvolveu e os homens começaram a abandonar o paganismo. Os templos estavam vazios, às traças, mas com a perseguição de Diocleciano, a história diz que os templos ficaram lotados de ex-cristãos que foram lá cultuar o demônio. O Donato está certo em dizer que essas pessoas elas têm que ser excluídas, porque a exclusão ela faz parte da disciplina. Então, as nossas igrejas elas gostam de chamar de disciplina. Eles tinham que participar, ter um tempo de disciplina até para eles se recuperarem, porque com certeza a consciência dessas pessoas ficou em grande dificuldade. Você não teve coragem de encarar a espada, morrer pela espada, né? E foi lá fazer esse sacrifício. É claro que o inimigo ia acusar essa pessoa o resto da vida. Então, se ela passa por uma disciplina, tá bom? Ela seria, então, vamos dizer, estaria numa situação melhor. Tá bom? Mas não é o que acontece, né? Então, o historiador católico continua dizendo, sustentaram que todos os lapses e traditores deviam ser rebatizados, mas o batismo não seria válido se fosse administrado por um sacerdote considerado faltoso aos seus deveres. Olha o que o historiador católico está dizendo. Donato e os outros pastores anabatistas diziam o seguinte, olha, essas pessoas que participaram desse culto dedicado aos deuses pagãos, entregaram as escrituras, amaldiçoaram o nome de Jesus, o batismo dessas pessoas se tornou inválido. Bom, as nossas igrejas, elas pregam que um batismo feito por uma igreja cristã, ele é válido. Por exemplo, nós, estou falando da Assembleia de Deus agora, se ela receber um católico ou um protestante, o que a Assembleia de Deus faz? A Assembleia de Deus batiza essa pessoa. Porque batismo de recém-nascido não tem valor para Deus. E nós temos que ser sincero e franco com eles nos dias de hoje, como Donato foi. Bom, esse batismo católico, batismo protestante, não tem valor diante de Deus. O cristianismo exige confissão de fé. Tá bom? Então, se a pessoa pertence a uma seita, se ele é católico, ele batiza uma pessoa, tá bom? Ou se lá naquela época, o que o historiador está dizendo, ele estava sacrificando aos deuses pagãos. Isso aconteceu por 10 anos, irmãos. A igreja dele ficava funcionando normalmente. Por quê? Porque eles tinham certificado de que eles cultuaram, adoraram a Júpiter, Apolo, todas aquelas divindades, né? Então as igrejas deles funcionavam normalmente. E as pessoas que tinham sido batizadas nesse período? Então o que ele está dizendo é que Donato falou o seguinte, olha, pastores, bispos que foram batizados, que praticaram aquele erro, eles têm que passar por um novo batismo. Agora, se o batismo também deles for feito por um pastor que participou daquele erro, o batismo não tem valor. Mas é claro,
Se abrirem um templo satanista, o satanismo está crescendo no mundo. Se abrirem um templo satanista num lugar aqui do Rio de Janeiro, começa uma perseguição. Aí um monte de pastores não aceita morrer, né, acaba se rendendo, vai lá naquele templo satanista, fica ali trabalhando por 10 anos. E continua trabalhando na igreja dele. Era assim que funcionava. O que acontece depois dos 10 anos, quando a perseguição acaba? Esses homens eles tinham que passar por uma provação, e Donato defendia que eles tinham que passar até por um novo batismo. E qualquer pessoa que tenha sido batizada por eles durante a perseguição, essa pessoa também, o batismo dela é inválido. Então eu sempre coloco para vocês, isso está lá no volume 1, na página 443, é uma obra interessante, se vocês quiserem comprar, sempre que é de um católico, né? Então, ele vai contar a história toda distorcida. Quando chegar no momento de perseguir, usar o exército romano para matar os donatistas, esse Daniel Rups, ele vai dizer, a Santa Igreja tinha que tomar essa decisão, porque essas igrejas não aceitavam a doutrina de Roma, e realmente não podia aceitar, era uma doutrina pagã. Tá bom? O comentário prossegue, ainda na página 11. Os ministros que se tornaram espíritas, servindo no templo de Júpiter, queriam que os batizados por eles fossem reconhecidos como cristãos. E Donato afirmava que o batismo de bispos que traíram a fé durante as perseguições e adoraram os deuses não possuía valor diante de Deus. E está certo. Constantino continuou servindo aos deuses pagãos. Então, olha o que era essa igreja. Eu coloco aqui um texto de uma obra intitulada A Espada de Constantino, a Igreja Católica e os Judeus, de James Carroll. Ele conta, é um dos muitos historiadores que conta como Constantino continuou praticando culto aos deuses pagãos, que o apóstolo Paulo chama de culto ao demônio, mesa ao demônio. Deus não divide a sua glória, irmãos, nem com o homem, muito menos com o demônio. Né? Então, é impossível que Constantino fosse um cristão de verdade. Tá bom? Mas veja o que diz esse historiador. Na verdade, para os teutões e celtas quem eram? Eram pagãos, irmãos, que adoravam a outra divindade, né, que era Odin, Thor, tá bom? Então, para os teutões e celtas, entre eles, e um exército montado a partir de Tréveres, teria recrutado maciçamente soldados dessas tribos. A cruz de Cristo, como estandarte atrás do qual deviam marchar, teria evocado o totem ancestral da árvore sagrada, muito mais do que o símbolo da libertação de São Paulo. Então, ele está dizendo que até aquele símbolo da cruz, na verdade, eram símbolos pagãos. Isso a história comprova. A igreja primitiva ela não utilizava a cruz, porque a cruz era um símbolo de maldição. A cruz não era um símbolo do cristianismo. Tá bom? Até hoje a igreja cristã de verdade ela não tem a cruz no púlpito, nem na entrada da igreja, e nem usa a cruz pendurada no peito. O comentário prossegue, agora na página 12. Donato liderou um protesto contra os bispos que adoraram o demônio para não morrer e foram readmitidos diretamente do púlpito. Bom, eu listei aí 6 heresias que a Igreja Católica Romana pregava e que prega até hoje, né? Bom, a primeira é negação do milênio terrestre governado por Jesus. Até hoje, católicos e protestantes, eles negam que Jesus vai reinar na Terra por 1000 anos. Isso é um erro grave, irmãos. Nós não podemos chamar de cristão quem nega isso. Você não vai cair naquele grupo que tanto faz você crer que Jesus vai reinar, ou quando você crê que Jesus não vai reinar, tanto faz, não. Isso é uma doutrina fundamental. Não? Segundo ponto, o purgatório. Na igreja primitiva,
O único que deu sinais de purgatório, quando eu comentei a vida dele, citei livros sobre o purgatório que dizem qual foi a origem do purgatório. Foi Orígenes, tá bom? Cerca de 65 anos, 70 anos antes desse momento que nós estamos estudando. E purgatório não tem dúvida, o livro de Deuteronômio é bem claro, Deus falou para Moisés, você não vai invocar o mundo dos mortos, nem quem consulta os mortos, e isso é abominação. Mas para esses bispos que durante a perseguição estavam trabalhando lá no templo pagão, isso se tornou normal. Isso se tornou normal, porque lá no templo pagão, quando eles iam lá sacrificar e cultuar, eles tinham que invocar o mundo dos mortos para aquelas pessoas que estavam morrendo serem purificadas, né? Então, agora, quando Constantino estabelece o purgatório, eles, claro, vão adotar. Mas isso claro, a igreja primitiva não praticava. Não existe essa dos apóstolos terem orado, né, pelos mortos para que eles fossem purificados. Isso não existe. Terceiro lugar, uso do incenso de Júpiter no culto católico. De onde que o Papa tirou esse incenso que eles usam hoje? Você acha que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João usavam isso? É claro que não. Eles adotaram também do culto pagão. Ok? Quarto ponto, batismo de recém-nascido. Sempre explicando qual é o pecado do batismo de recém-nascido. O batismo de recém-nascido, o homem não dá testemunho de fé em Deus. E a Bíblia diz que quando o homem se arrepende, dá testemunho de fé em Deus e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, há alegria em Deus. Por quê? Está escrito que há alegria diante dos anjos. Quem está diante dos anjos é Deus. Deus se alegra por um pecador que se arrepende. Quando que o pecador se arrepende? Quando ele confessa os seus pecados e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse momento, ele traz uma alegria para Deus, porque é a confissão da sua criatura. O batismo de recém-nascido rouba isso de Deus. Então é um pecado grave. É um pecado grave. Em quinto lugar, a alteração da data da Páscoa. Eu mostrei para vocês, encurtando a história, lá desde o ano 154, quando a igreja de Roma chegou a ter um debate com um discípulo de João, e nesse debate eles não chegaram à conclusão, mas ficou bem claro que a igreja primitiva, tá bom? Antes daquele período de 154, toda ela guardava a Páscoa, o dia de Páscoa, como está na Bíblia, o 14º dia do mês de Nissan, que nós podemos calcular até hoje. Então, já o bispo de Roma, que era o primeiro, né, a defender essa mudança, ele foi intransigente. E o discípulo de João, Policarpo, discordou dele, só que falou, então cada um fica com a sua interpretação. Mas nós sabemos pela história que os bispos fiéis a Deus, eles continuaram guardando a Páscoa. Tá bom? E, em sexto lugar, pregar que o Deus eterno morreu na cruz. É outra doutrina organizada por Orígenes que essa igreja católica também prega. Até hoje, católicos e protestantes pregam que o Deus eterno e imortal morreu na cruz, né? É inacreditável. O comentário prossegue. Em 317 da era cristã, Donato foi exilado entre os bárbaros da Gália. A Gália é a atual França, naquela região, tá bom? E proibido de pregar no Império Romano. Todos os líderes que acompanharam Donato foram presos e exilados, tendo as suas propriedades confiscadas. E ainda observe o seguinte, aqui é a perseguição de Constantino. Quando Constantino morrer, no ano 337, nós veremos que os filhos dele, eles eram católicos de verdade, porque Constantino nem católico era. Então, ele sempre foi pagão.
E os filhos dele eram católicos de verdade, tanto que eles vão organizar campos de concentração, campos de extermínio. Nós veremos mais à frente.